O nome dela é Iolene Lima. Segundo informações, ela será a número 2 do Ministério da Educação. Ela afirmou que a educação será vista sob a ótica de Deus. Que Deus é o grande geógrafo, Deus é o grande matemático, e que tudo será visto a partir da interpretação da palavra de Deus, ou da palavra de Deus propriamente, né? Não dá para discutir isso do ponto de vista apenas a defesa do Estado, se o Estado é laico, se o Estado não é laico, se nós devemos defender a laicidade do Estado, defender a ciência moderna, até porque a ciência também tem lá seus problemas. Por outro lado, a gente sabe que há, historicamente, nos últimos tempos, principalmente nas últimas décadas, uma revanche das religiões contra a ciência. Isso me parece um fato. E não é a partir apenas da condição do Estado que a gente tem que rebater esse tipo de barbaridade ou essa ignorância. Vamos tentar entender um pouco a questão histórica da ciência. Quando a ciência moderna surge, no século XVI, todos os caras que se envolvem com a ciência vêm da religião. Tem um pé nas profundezas da Idade Média. E, por extensão, também o pensamento grego, que deitou raízes ao longo de toda a história medieval. Um dos grandes problemas que surge, e um dos primeiros problemas que surge quando a ciência moderna aparece, quando ela começa a se tornar um processo histórico e social irreversível, no começo desse processo, a grande questão que se colocava era a seguinte: bom, o que a gente faz com Deus? A gente transforma Deus em ciência ou transforma a ciência em Deus? Esse é um grande problema que percorre a história da ciência até hoje, não é? Tem-se a ideia, muitas e muitas vezes, de que a ciência ela é fundamentalmente praticada por ateus. Agora, o problema de transformar a ciência em Deus, ou Deus em ciência, foi abordado sob diversos ângulos pelos pensadores do Ocidente. Até porque a ciência, como uma prática de compreensão do mundo, da natureza, surgiu também como um ato antropológico com o objetivo de estabelecer os limites do conhecimento que vinham de Deus. Em outras palavras, será que a gente pode conhecer o mundo sem necessariamente contar com a presença ou ajuda de Deus? Será que o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa consciência, a nossa sabedoria, a nossa experiência podem conhecer o mundo, entender como o mundo funciona a partir de nós mesmos, sem precisar de Deus? Então, essa ciência se desenvolve e ela
provoca nos pensadores, nos filósofos, principalmente, um turbilhão de interesses esses que levam a um caminho cada vez mais aprofundado. Nesse sentido, século XVIII, muita gente vai tentar entender o papel da ciência, não é? Os ingleses, os franceses, os alemães, todo mundo envolvido com a ciência. Entre o século XIX, então a gente tem Hegel, que discute a questão da ciência de uma maneira que marca historicamente esse processo histórico, né, esse processo social. E a partir da metade do século XIX, o capitalismo absorve a ciência. Por outro lado, a partir do século XX, uma parte daquilo que é produzido pela ciência, como forma material, passa a ser de responsabilidade, em parte, do Estado. E a educação, sem dúvida nenhuma, também é expressão desse processo. A educação formal, estruturada, organizada, em aulas, em salas de aula, em escolas regulares, né? A educação estatal, a educação privada, leva em conta o modelo científico e o modelo de produção. Mas, ao mesmo tempo que a ciência avança nas suas descobertas e transforma essas descobertas em coisas materiais, em paralelo, as religiões continuam. Mas é muito interessante a gente observar o seguinte: a partir do surgimento da ciência moderna, século XVI, XVII, não se tem mais notícia de novas religiões, novos líderes religiosos como Jesus Cristo, Maomé, Buda, gente que fundou as bases das grandes religiões, ou judaísmo. O que existe são desdobramentos, o que surgem são desdobramentos daquilo que já havia, como o espiritismo, ou o protestantismo, ou o cristianismo ortodoxo, ou as várias correntes islâmicas, ou as centenas e centenas de deuses e divindades hindus, ou o desdobramento do budismo em shintoísmo no Japão. Então, a gente não encontra mais novos líderes, novos fundadores, não é? Aqueles que realmente marcam definitivamente o surgimento de algo novo. Então as religiões, elas, a partir do século XVIII, mas principalmente no Ocidente a partir do final do século XVIII, já entram na defensiva. Uma nova forma social surge o capitalismo. Como expressão do capitalismo, o Estado que nós conhecemos, com as suas variações. A tentativa de uma ruptura, de uma separação de Estado e religião, o que não aconteceu, na verdade, né? Porque as religiões sempre estiveram imiscuídas nos Estados, na política. É papel da religião, inclusive, ela se vê na obrigação de fazer isso, de controlar a vida dos seus fiéis e de dizer como eles devem agir e se comportar para alcançar aquilo que está prometido.
Então a religião sempre esteve presente e, enquanto houver Estado, a religião estará presente no Estado, pressionando o Estado, tentando direcionar as políticas, as decisões. Mas há momentos, como agora, em que a religião parece que ganha um papel, porque de alguma maneira há uma revanche, como eu disse, não é? Parece que a ciência não conseguiu oferecer aos cidadãos aquilo que prometia. E a vantagem das religiões é que a religião, como experiência humana, historicamente ela é anterior à ciência, à filosofia, ao pensamento crítico, a várias formas de campos de conhecimento. Então ela leva uma vantagem porque ela diz claramente e de forma muito objetiva para onde nós vamos e de onde nós viemos. Então, não é tão simples rebater esse tipo de afirmação dessa senhora que é pastora e que agora ocupa ou vai ocupar um cargo importante no Ministério da Educação. Por outro lado, a cosmovisão, como ela falou, né? Ou seja, a intenção dela é fazer com que a cosmovisão na educação seja a cosmovisão cristã. Todas as religiões, ou todas as culturas, desenvolvem uma cosmovisão. Não é? Não só o cristianismo. Religiões animistas, grupos primitivos, a cultura indígena, a cultura africana, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo e assim sucessivamente. É evidente que a partir de um determinado momento, religião e cultura se misturam. E você pode entender o mundo a partir da cultura e você pode entender o mundo a partir da religião. Mas a humanidade criou também a ciência. Por mais que eu tenha críticas ao modelo científico, que é um modelo submisso ao capitalismo, ele é também uma forma de conhecimento com a qual nós hoje vivemos. O nosso tratamento médico, por mais que eu acredite em Deus, o tratamento dentário, todas as máquinas que nós temos, os nossos carros, os nossos aviões, as TVs, a internet, tudo isso é ciência. E é interessante porque eu faço essa transmissão pode chegar no mundo inteiro, como a TV, não é? Que surge no Brasil no começo da década de 1950, por ondas, a rádio, que também é por ondas, e no entanto nós não temos nenhum problema com isso. Mas parece que as religiões vivem em paralelo, constantemente, não é? Com a ciência. A questão é a seguinte: ensinar as crianças matemática, geografia, a partir de um determinado viés, que são os livros sagrados, pode não trazer nenhum tipo de problema. Mas quando a gente avança para a adolescência, para a juventude, para a maturidade,
E o mais importante de tudo é que o capitalismo, ele se baseia na ciência. Ele precisa da ciência. Então, eu acho que aí existe uma ingenuidade misturada com uma ignorância e uma regressão mental e intelectual, porque eu vi essa moça numa entrevista, ela me parece que tem uma idade mental de 12, 13 anos. Eu não sei o que ela pensa, por exemplo, né, no funcionamento e na produção de um avião. Um Boeing que tem mais de 10 milhões de peças. Um carro, uma TV, um celular, um computador. O que a Bíblia vai dizer com relação a isso? Como é que nós vamos aprender programação, mecânica, engenharia nuclear? Como é que nós vamos aprender a operar satélites, máquinas informatizadas com a Bíblia? É óbvio que isso só se sustenta ali naquele ensino infantil e fundamental. Porque, por exemplo, aqui em Diamantina, onde eu estou, não é? Há escolas em que, antes de começarem as aulas, as crianças são reunidas para rezarem. E ninguém fala nada. Então, isso talvez seja possível exatamente numa idade em que as crianças são completamente indefesas diante desse processo. Mas não se sustenta. Não é possível isso se sustentar, uma vez que é exatamente a ciência que desenvolve o progresso material. Então, essa senhora não vai aguentar mais do que um mês nessa parada toda aí. Pode ter certeza. Mas que isso mostra de forma cada vez mais evidente que esse governo, e principalmente o Ministério da Educação, está povoado de imbecis, idiotas, ignorantes, com idade mental de 12 anos. São adolescentes que acreditam nas bobagens que falam. E a ingenuidade é tanta que de fato parecem adolescentes na sua pureza. Mas isso não vai se sustentar por muito tempo. Não é possível. Essa senhora será ridicularizada rapidamente. Não dá para levar isso para as universidades, não dá para levar isso para as escolas, não dá para levar isso para as escolas particulares. Não dá. Vamos ver quanto tempo essa senhora aguenta nesse cargo.